noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso último encontro, né, desse mini curso, né, dessa oficina, que foi a Encruzilhada em Pixels, pontos de partida para a criação em arte digital, e foi muito bacana o percurso até aqui, espero que vocês tenham gostado, e hoje ainda tem bastante conteúdo. Vai ser ministrado, né, conduzido pelo artista Bruno Kowalski, e a gente traz aí o momento final dessa conversa, com um pouquinho de prática, com algumas ideias a partir do que ele falou na terça, também para a gente refletir, pensar e construir junto. Queria lembrar que essa oficina, né, esse curso é uma realização da Academia de Curadoria, em parceria com o artista Bruno Kowalski, e também com o Complexo Cultural de Samambaia, e tem o apoio da FAP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Ela é parte de um desdobramento, né, de um projeto maior, que é o projeto Arte Mídia Museu, é um projeto realizado para a constituição, né, de um acervo de artes digitais, né, no Museu Nacional da República, e que contou, né, com a presença do Bruno nessa primeira exposição, né, do projeto, que é a exposição segue em anexo, e continua disponível, né, no site da Academia de Curadoria. Então, reitero, como sempre, né, nos últimos encontros, o convite para que vocês visitem a exposição e acompanhem também as próximas atividades desse nosso projeto, né, EduTech e curatorial, né, em artes digitais. É isso, eu vou deixar já a palavra com você, Bruno. A gente vai seguir no mesmo formato dos outros dias, né? Conforme vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar no chat, a gente vai lendo, ou quiser também levantar a mãozinha, e aí a gente abre o microfone, tá? Fiquem à vontade. Então, oi, gente, boa noite. Bom, só recapitulando, então, um pouquinho o que a gente conversou na aula passada, né? Eu apresentei para vocês vários programas que são usados para fazer arte digital, muitos programas de modelagem 3D, de renderização, de criação de efeitos especiais, edição de imagens, edição de vídeos, tudo isso. E eu trouxe alguns exemplos também na aula passada, mas nessa aula eu queria trazer algumas obras minhas mesmo, para eu poder falar mesmo do processo, de como foi fazer cada imagem, cada vídeo, para vocês também terem uma ideia de por onde começar, ou quais programas são usados para quê, enfim. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Ok. Então, vamos lá. Isso vai ser um panorama bem geral, assim, do que eu venho fazendo nos últimos anos. E aí, caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem interromper e fazer, ou escrever no chat, sintam-se à vontade. Então, vamos lá. Eu acho que a minha experimentação com arte digital começou mais com essa obra, que se chama A Bala Foi Encontrada. E aí é uma brincadeira, né? Sei lá, mas é um jogo com esse tipo de pôster que é feito para quando alguém perde um animalzinho, alguma coisa assim, que é espalhado em postes, na rua, nas paredes, né, em muros. Só que no caso, o que foi perdido é uma bala, e esses são casos reais de pessoas que morreram, né? Vítimas de balas perdidas. E balas perdidas entre aspas, né? Enfim. E aí tem aí esses telefones que são telefones mesmo de delegados e generais do Rio de Janeiro, na época em que eu fiz. Eu não sei se ainda são esses mesmos. Então, essas são imagens que foram criadas digitalmente. Elas podem ser exibidas digitalmente
Eu gosto de pensar em obras que não têm um modo de exibição fixo. Então, eu já exibi essas imagens impressas também. E o que é interessante para mim é que, junto desses pôsteres, tem um curta-metragem, que também é exibido junto com os pôsteres. Então, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que eu vou ter que, na verdade, parar essa apresentação e mostrar uma outra guia. Ok. Vou deixar com o volume baixinho. Então, esse é um vídeo. Eu vou ter que mostrar assim, desculpa para não ficar. Não, eu vou colocar então inteiro. Sim. Esse é um vídeo que foi criado inteiramente com computador, né? Então, eu não usei nenhuma câmera, nem nada disso para fazer o vídeo. Os programas que eu usei para fazer ele foram o Photoshop e o Premiere Pro. Então, o Photoshop é um editor de imagens e o Premiere Pro é um editor de vídeo. E aí eu fui criando essas legendas com diálogos entre duas pessoas ou mais, que são diálogos meio aleatórios, assim. E aí a ideia é que esse vídeo seja exibido junto daqueles pôsteres, né? Então, enfim, eu venho do mundo do cinema, então mergulhar no vídeo foi uma coisa muito natural para mim. Só que eu acabei largando a câmera, né? Eu quis fazer um vídeo só usando o meu computador mesmo. Então, esse curta-metragem, ele segue, assim, tem uns 15 minutos, e esse visual, assim, vai ficando cada vez mais intenso, e os diálogos vão ficando cada vez mais absurdos. Tem uma ligação muito grande com o cinema. E o interessante da arte digital, para mim, é essa multiplicidade de maneiras de exibir mesmo essas obras. Então, esse vídeo já foi exibido como curta-metragem em um festival digital, já foi exibido também como instalação, junto dos pôsteres impressos, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para vocês terem em mente também. Bom, então, passando para a próxima obra. Aqui a gente tem uma outra obra que eu fiz um pouquinho depois, quando eu já estava mexendo com 3D. E eu vou mostrar primeiro e depois eu falo para vocês como eu fiz, para vocês entenderem. Então, foi postado no YouTube, porque o YouTube tem esse suporte para imagens 360 graus, né? Então, é um jeito fácil de veicular esse tipo de imagem. Eu só tive que esticar ela no tempo para que seja reconhecida como um vídeo, mas na verdade é uma imagem estática, que você pode ir movimentando com o seu mouse. Como se fosse uma imagem do Google Maps, né, do Street View, porque na realidade é uma imagem do Google Maps, né? Eu roubei essa imagem de lá. Existem programas que você pode usar para roubar essas imagens de qualquer lugar que você quiser, do Google Street View. E aí eu criei esses objetos em 3D, usando o Cinema 4D, e depois eu passei esses objetos para o Photoshop, onde eu consegui juntar a imagem da rodoviária do plano piloto com essas imagens de modelagem 3D. E aí depois eu passei por um programa de edição de vídeo só para esticar essa imagem no tempo.
porque você consegue criar um vídeo que é só uma foto parada, né, basicamente. E aí deu para veicular dessa forma no YouTube. Então, é possível criar essas imagens em 360 graus. Esse é um tipo muito interessante também de arte digital. Naquele PDF que eu falei na aula passada que eu vou enviar para vocês, eu vou mandar também o link para esse programa, para vocês usarem caso vocês se interessem. E aí, junto dessa obra, eu também fiz esses dois vídeos que também foram feitos com imagens do Google Street View. E esse foi um processo um pouquinho diferente, porque eu comecei no programa de modelagem 3D e eu criei essas formas mais abstratas, e coloquei as imagens do Google Street View dentro do próprio programa para criar esse ambiente, assim, você cria como se fosse um círculo e a câmera, porque eu acho que isso é uma coisa que não deu tempo de comentar na aula passada, mas quando você faz, na verdade eu comentei brevemente, né, mas quando você faz um objeto 3D, para criar uma imagem, você tem que renderizar, né? O processo de renderizar é muito similar à fotografia. Inclusive, dentro dos programas de modelagem 3D, você tem que criar uma câmera para conseguir renderizar. Tem um itemzinho que é uma câmera. E aí, enfim, você consegue criar movimentos de câmera e fazer gravações, tirar fotografias e fazer o que você quiser dentro desse programa. Então, foi isso que eu fiz. Eu consegui colocar uma câmera para fazer esse movimento ao redor dos objetos 3D. E aí tá tudo isso dentro dessa bola, desse círculo, que é essa fotografia em 360 graus do Google Street View. Então, vamos lá. A próxima obra que eu trouxe, e eu estou trazendo obras bem diferentes mesmo, umas das outras, só para vocês terem uma ideia mesmo dessa multiplicidade. Essa obra aqui que eu fiz também durante a pandemia, e é meio que um curta-metragem em que eu gravei a tela do meu computador, e estava com a minha câmera aberta também, com várias abas abertas. Deixa eu ver se o som está aqui. Sim. E aí eu criei essa historiazinha, né, de como você conseguiria Alô? se entreter em casa. Oi, amigo. Tá tudo bem por aí? Ah, eu tô com tanta saudade de você. Ah, se você soubesse. Mas fica tranquila. Isso tudo vai passar. Vai sim, eu sei que vai. Isso é uma fase. Tá sendo uma fase muito importante pra gente. Acho que essa saudade, essa vontade de a gente estar perto, da gente se ver, eu acho que isso tudo tá sendo bem positivo. Ah, mas eu tô com tanta saudade de você. Tanta vontade de estar pertinho. Tanta vontade de estar agarradinho com você. Emboladinho no sofá. Comendo uma pipoca. Assistindo Netflix. Dá uma saudade, né? Saudade desse beijo gostoso também. De alisar o teu cabelo. Sentir teu cheiro. Alisar tuas costas. Beijar essa boca. Ah, esse teu sorriso lindo. Ok, só para vocês terem uma ideia, né? Mas então esse é um tipo de obra que foi feito. Eu acho que vocês escutaram o som, né? Espero que tenham escutado. Que eu fechei o microfone porque apareceu uma mensagem que estava dando eco. Mas enfim, é uma obra que foi feita com
recursos mesmo que eu encontrei na internet, só com o navegador e a câmera do próprio computador. Então eu pesquiso um vídeo no YouTube que é esse cara falando essas coisas. A ASMR é uma categoria super interessante de ASMR, que, de romance, assim, ou coisas eróticas. É, e uma música de jazz também, meio sexy, sem direitos autorais. E uma foto do George Clooney. Então, sabe, você consegue montar essas obras sem nem instalar nenhum programa. Assim, é uma coisa que realmente envolve essa gambiarra, e os recursos que você já tem dentro do próprio computador. Também é possível fazer obras assim, né? Essa aqui foi uma outra obra que eu fiz gravando a tela do computador, e usando um navegador só, porque essa era uma época que eu acho que a discussão sobre o algoritmo e sobre como você cai nesses buracos negros dentro do algoritmo, de que você vê um vídeo sobre uma opinião específica e o YouTube vai te recomendando outras opiniões parecidas ou coisas que você poderia gostar. Então eu queria testar isso. E aí eu pesquisei esse vídeo, né? Que traduzindo do inglês é Por que homens pensam que mulheres são burras? E criei um script, que é uma coisa super simples de fazer, em que a cada 5 segundos o YouTube avançava para o próximo vídeo, ali da reprodução automática, o vídeo que ele mesmo recomendou. Então, de 5 em 5 segundos, a gente vai indo cada vez mais fundo nesse buraco do algoritmo para ver onde que isso vai dar. Onde que esse primeiro vídeo misógino daria. E aí tem um monte de vídeos motivacionais, de repente começa a aparecer partida de futebol, e depois, do nada, começam vídeos infantis. É, e eu achei isso super interessante, então eu gravei a tela, e fiz esse vídeo, que tem aí 25, 24 minutos de duração também. E aí aqui eu entro numa parte já da minha produção. Esse tá no YouTube também, Renata, sim. Que já começa a ficar bem mais focada em 3D, né, a partir de agora. Então, tá sempre tudo um pouco conectado para mim com o cinema, né? Aí eu fiz essa série que se chama Suspense, que tem várias figuras humanas dentro de situações que seriam comuns em filmes de suspense dos Estados Unidos, que eu cresci assistindo e que me fascinou muito. Então eu fiz uma série de vídeos com esses sons macabros de trilha sonora de filme de suspense, e uma série de imagens também, tudo a partir da modelagem 3D. Pensando numa iluminação super dramática, num jogo de câmera interessante. Então, isso tudo também é possível quando você vai fazer essas obras. E não é também muito exigente, porque, como eu disse na aula passada, eu uso um computador super antigo para fazer essas coisas. Então, é super possível fazer com o computador que você tem aí disponível. Só que demora bastante para fazer esse tipo de obra, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse vídeo curto que eu fiz, que pode ser exibido em loop, ele demorou mais ou menos 30 horas para fazer, para renderizar, né? Sem contar o tempo de modelagem e tudo mais. Então é um processo lento, só que é possível, né? Enfim, se você tiver um computador super potente, vai ser um pouco mais rápido. Então tem toda essa ideia da névoa, essas pessoas em lugares escuros, essas árvores macabras, essas imagens de sequestro, coisas jogadas no chão. E aí a gente chega em uma outra obra que eu fiz logo em seguida também, que se chama Máquina de Ruído, não. Cavei Minha Própria Cova. Então, isso foi feito também com modelagem 3D e renderização. E é uma mistura de recursos que eu encontrei na internet
daqueles sites que eu passei para vocês mostrei para vocês na aula passada, e coisas que eu criei do zero também. Então, essa coisa meio surreal, assim, não faz sentido mesmo. Essa obra, eu considero ela uma instalação, e ela é exibida tanto assim como um vídeo, quanto em forma de imagem, e também exibida como objeto 3D que pode ser é, manipulado e manuseado, né, dentro do seu navegador, dentro do celular. Então, tem as imagens, e aí eu tenho uns closes, né, dessas imagens, e aí em cada um desses papeizinhos tem mensagens diferentes também que eu criei, então se você chegar mais perto, você vê todas as mensagens. Eu trouxe um close de um só, que é esse que está escrito "O futuro não é possível". E aí, enfim, eu não gosto de analisar as minhas próprias obras, eu não gosto de falar muito de conceito, acho que isso não é o meu papel. Acho que isso é mais papel de curadores, teóricos e historiadores. Mas isso foi feito bem no meio, assim, eu acho que quando estava no ápice da pandemia, então é uma obra super pessimista e tal, mas eu acho que o interessante aqui é que você consegue roubar algumas partes, algumas coisas da internet e criar suas próprias coisas. Então, o braço, eu peguei daquele programa que eu falei na aula passada, que você cria humanos, tipo The Sims, aquele das 3D. A pá eu peguei de um site da internet qualquer. A garrafinha de Coca-Cola também, a garrafinha de água também. Agora, a parte que está escrito, que eu vi minha própria cova, esse monte de terra e os papeizinhos, eu criei do zero, né? Sempre essa mistura do que você consegue fazer e coisas mais complexas que você não se sente confortável fazendo, ou que você nem quer fazer, não tem interesse, você pode pegar na internet também para criar a sua própria cena, né? É que teve uma outra série que eu fiz ao mesmo tempo que eu estava fazendo é, as obras do suspense e essa obra do Cavei Minha Própria Cova, que é a série Natural Machines. Essa série também é feita com aquelas imagens roubadas do Google Street View, e a modelagem 3D em cima dessas imagens. Então, a coisa mais interessante quando você rouba essas imagens é que elas têm uma própria luz, porque o programa de modelagem 3D ele vai analisar as partes claras e as partes escuras da foto e ele vai criar uma luz para aquele ambiente. Então, tem esse ambiente que é meio um bosque, assim, e ele tinha essa luz super linda de um sol hiper brilhante, e aí deu para criar essas imagens, assim, com essas gosmas, essas coisas de metal. Nesse caso, tudo foi criado do zero mesmo, tirando as imagens roubadas. E como o programa calcula a luz da fotografia, elas não ficam muito superficiais, né? São coisas que até que poderiam fazer parte desse ambiente, sabe? E aí dá para fazer coisas mais complexas também, essas folhinhas voando, essas coisas de vidro e metal. Esse ser humano foi bem difícil de fazer. Eu peguei o esqueleto básico daquele programa das 3D e fui cortando ele, modificando ele para dar essas texturas de. É uma coisa que parece cerâmica e algumas partes parece metal. E aí eu fui adicionando também outras coisas que eu fui criando do zero, em cima desse corpo e em volta dele também. E é um trabalho que, assim, você vai criando todos os detalhes de perto e depois você tira uma fotografia, né? Mas você pode tirar várias fotografias do mesmo objeto que você criou. E também dentro desse cenário, né?
É um cenário real mesmo, eu não criei aquelas árvores nem nada, isso é uma fotografia. É, mas, enfim, super combina, né? Quando você coloca as duas coisas juntas no programa 3D, ele meio que mescla tudo. Então dá super certo também. E aí, partindo um pouco mais para frente, depois daquelas obras, eu comecei a querer buscar algumas coisas mais abstratas, né? Então tem essa série Safe Mercúrio, que é feita do zero, todas as imagens, elas são bem abstratas e tem essa textura bem de metal. é, e eu queria um ambiente super escuro, com uma iluminação mais dramática. E eu gosto muito de brincar com iluminação, enquadramento. é, enfim, eu tenho todas essas preocupações da fotografia e do cinema que estão super conectadas com o 3D, sempre. E aí eu comecei um tipo de exploração mais no campo estético da criação de imagens, é, no sentido mais formal, assim. E o que eu gostaria quando eu fiz essas imagens, eu não gostaria mais que elas fossem veiculadas digitalmente. Eu sempre imagino elas impressas como se fossem fotografias mesmo. E exibidas, né, com uma moldura de fotografia, proteção de vidro, eu acho que daria super certo. É, mas é claro que também poderia ser exibido digitalmente. E aí o legal de quando você faz esse tipo de obra é que você tem os objetos feitos e as fotografias digitais que você tirou, e você consegue sempre voltar para esses objetos no arquivo que você criou e fazer um vídeo, por exemplo, tirar fotografias de outros ângulos, mudar a iluminação. é, então, assim, é um tipo de criação que você faz que é totalmente maleável. Você tem um objeto ali que você criou, mas na hora de fazer a imagem mesmo, você consegue realmente ter possibilidades infinitas. E o mais legal para mim é que é tudo de graça, assim, você não precisa comprar nenhum material específico, nem comprar refletores, sabe? Entrar em contato com alguém para fazer essa escultura de metal, você consegue fazer tudo isso no seu computador. Então eu acho isso super interessante. E assim como o Cavei Minha Própria Cova, é que se vocês entrarem no site da exposição, tem lá o objeto, né, para vocês interagirem em 3D. Então, assim como nessa obra, vocês conseguem também pegar esses objetos abstratos que vocês criam e exibir eles daquela forma também, interativa. Então, aí vai do jeito que você quer, a estética que você quer criar, a sensação que você quer dar para esses objetos, essas formas que você cria. É. Aí eu tenho também uma outra forma de arte digital para mostrar para vocês, que envolve edição de imagens, né? Que é essa série, Staring Me, em que eu peguei imagens de filmes que eu gosto, ou filmes aleatórios também, e coloquei o meu nome como se fosse, como se eu estivesse fazendo parte do filme, né? E me inseri nos créditos desses projetos. Então eu faço ainda essas imagens, é uma série que ainda está acontecendo, mas que começou em 2020. E é um tipo de obra que é muito simples de fazer, né? Então você vê como são os créditos, a fonte que eles estão usando, procura uma fonte parecida, tira um print screen do arquivo do filme, né, da imagem que você quer editar, leva para o Photoshop, escreve o seu nome, né, nos créditos e faz uma edição básica daquele texto para que junte, né, para que as imagens estejam mescladas, para que não pareça muito falso. E o importante quando você está fazendo esse tipo de montagem, ou esse tipo de obra, em que você quer mesclar o real com o inventado, é lembrar que o mundo real é imperfeito, né? Ele é cheio de falhas e imperfeições. Então, se você fizer uma coisa muito nítida ou muito precisa, vai parecer artificial, vai ficar muito artificial. Então, você precisa errar,
assim, você precisa basicamente estragar um pouco a imagem para que ela fique mais realista. Isso é uma coisa que vale também para modelagem 3D. Se você vai fazer um objeto, por exemplo, se eu voltar aqui, esses objetos de metal, se eu quisesse que eles fossem mais realistas ou parecessem coisas que existem na vida real, eu adicionaria ruído, assim, eu adicionaria arranhões, e é possível você fazer isso também na textura, na superfície desses objetos, porque a vida real tem imperfeições. Então, assim, quando é super liso como esse, que dá para ver pela luz, que ele é bem lisinho, ele tem essa coisa de artificialidade, né? E aí, quando você quer que seja mais realista, você precisa errar um pouco. Então, esse é um tipo de obra que eu gosto de fazer, porque eu acho que engana um pouco, né? Eu acho que é interessante. Eu gosto sempre de pensar que talvez no futuro, assim como a gente encontra coisas do passado, papéis, né? Pedaços de obras da literatura antiga, talvez algum dia alguém encontre essas imagens e ache que eu era um ator famoso, sabe? Quem sabe, no futuro. E aí, nessa mesma linha, tem uma obra que é mais recente, minha, que se chama Sestro Nered, que é um livro falso que eu escrevi, uma coleção de poemas e contos e outros textos. E aí eu fiz essa diagramação, né, eu formatei os textos para parecer que o livro foi publicado, de verdade. Só que são páginas soltas e os poemas são incompletos, tem muitas páginas faltando, e eles são imagens, né? Você não consegue copiar e colar os textos nem nada, são realmente imagens que são um pouco tortas, e tem uma cor um pouco estranha quando você olha de perto. Então é nessa mesma linha de criar um mito sobre quem eu sou, para caso alguém encontre essas imagens algum dia. É, a- Essa pessoa pode achar que eu escrevi mesmo esse livro completo, quando na verdade eu só criei algumas páginas, né? E tem muita coisa faltando. Então isso também é uma possibilidade de arte digital, né? Então por que não, sabe? E eu acho que esse é um lugar que é super interessante para vocês pensarem, né? É, quando vocês estiverem criando as obras de vocês ou pensando em obras de outros artistas, quando você cria uma coisa que é meio desconfortável para você, no sentido de que você não consegue classificar muito bem, ou você não consegue identificar se isso seria realmente uma obra de arte, ou como isso seria exibido, e por que que você fez isso, sabe? Quando está nesse lugar de incerteza, você sabe que é o caminho certo, basicamente. É, porque é aí que você percebe que você está criando uma coisa nova, né? É uma coisa que você não sabe se existe já. Então, a arte digital tem muito disso, como foi comentado pelas meninas, pela Tiara e pela Renata nas duas primeiras aulas. Tem muita coisa que você vê que você se pergunta se isso seria classificado como arte mesmo ou não, como isso vai ser conservado, como isso vai ser exibido. E eu acho que esse é um caminho ótimo para vocês seguirem, assim, se atentem a essas sensações. Então, essas são algumas imagens desse livro que eu trouxe. E aí tem uma outra série que eu estou fazendo agora, que ainda não tem título também, que são essas imagens feitas com modelagem 3D. E aí, como eu disse, existe uma câmera falsa, assim, uma câmera digital dentro dos programas de modelagem 3D, e você consegue manipular essa câmera como se fosse uma câmera real. Então, você consegue mexer a velocidade do obturador, você consegue mexer no foco, na abertura da lente, é, sabe, a exposição, o ISO, todas as funções que uma câmera real tem, você consegue espelhar no programa de modelagem 3D, em todos os programas de modelagem 3D tem isso. E aí eu tô brincando ultimamente com esses programas, criando essas imagens meio fantasmagóricas, que são rastros de objetos 3D, que me lembram um pouco fotografias do mundo real, assim, coisas se movendo,
também me lembram umas fotografias que eu já vi de roupas, que é quando colocam roupas em cima de uma mesa de luz, né, e tiram a fotografia. Eu gosto muito desse tipo de visual. Então, enfim, tá aí uma outra possibilidade para fazer arte, né? Vocês conseguem também mexer nessa câmera como se vocês fossem mexer em uma câmera da vida real, assim, de um jeito bem de fotógrafo mesmo, né? Com esses objetos de modelagem 3D. Então, essa foi a última obra que eu trouxe. Eu quis passar rápido para a gente ter um tempo maior para conversar, se vocês quiserem. É, Então, acho que deu para ver um pouco, deu para ter um panorama, assim, dos tipos de obras digitais que dá para fazer, não só com modelagem 3D, mas com edição de imagens também, criação de textos, poemas e outros tipos de coisa que eu considero, naquele caso específico, como arte digital, vídeos também, enfim, dá para criar imagens em 360 graus. Então, caso vocês tenham qualquer comentário, qualquer dúvida, acho que agora é a hora que a gente pode conversar mais, né? E falar sobre a obra de vocês ou outras obras, enfim. O que que vocês acham? Caso vocês queiram, né? Enfim, porque se vocês não quiserem, eu posso continuar falando também. Pode falar, Lila. Eu queria saber como é que você escolhe o suporte para exibição? Se vai depender do espaço que você vai exibir ou como é que funciona? Então, depende bastante do espaço de exibição, porque eu não sou muito encanado, particularmente, com a maneira que as obras vão ser exibidas. Eu acho que algumas obras precisam ser exibidas de um jeito específico, tipo, enfim, obviamente aquela obra em 360 graus só pode ser exibida daquele jeito, né? Ou com óculos de realidade virtual. Mas no caso de imagens, eu acho que depende mesmo do tipo de exposição. Se for uma exposição presencial, eu preferiria que as imagens fossem impressas. Se for uma exposição digital, depende também do tipo de obra. Mas, por exemplo, aquela na Staring Me, que eu coloco o meu nome nos filmes, eu escolhi fazer um vídeo que é como se fosse uma apresentação de slides, em que as imagens vão passando e tem uma música de fundo. Então, realmente vai depender do tipo de exposição. Mas é isso. Acho que depende também do tipo de público que eu imagino que vai ver essa obra, é, porque aí dá para manipular ela, né, de maneiras diferentes. Nossa, obrigada. Nada. E aí o legal também, eu gosto de pensar em obras que estão sempre abertas, né? É, eu não vejo muito motivo para eu manter as minhas obras fechadas. Então, se eu quiser pegar uma dessas minhas obras e modificar elas e fazer outras imagens, eu posso fazer isso também, sabe? Porque a modelagem 3D me dá essa possibilidade, justamente pela separação entre o processo de modelagem e o processo de renderização. E é diferente se você pensar em fotografia, né, por exemplo, você fotografa uma coisa um dia, e se você for lá outro dia, vai estar diferente. Vai ter uma luz diferente, talvez aquela pessoa que você fotografou não esteja mais lá, ela vai estar com uma roupa diferente, então não vai ser a mesma coisa. Mas no 3D, você fecha o programa, e quando você abre de novo outro dia, tá tudo igual. Então você consegue criar outras imagens, outros vídeos, sabe, é meio que infinito, assim, e eu acho isso super interessante também. Tenho uma pergunta. Eu não sei se você chegou a falar, mas queria saber como que você começou, assim, se interessou por arte digital. Tô me Ah, ouvindo, a minha internet tá péssima. não, eu ouvi sim, tá tranquilo. Tá. Bom, então,
Como eu comecei na arte digital? Eu, na verdade, tenho um percurso, assim, é bom, eu vou falar, vai, da minha vida, por que não, né? É, quando eu era, tem toda uma história, né? Então, quando eu era criança, eu lembro que a primeira profissão que eu quis ter era de ator. Eu queria muito ser ator. Eu queria muito que minha mãe fosse de graça no cinema, e então fiquei obcecado pela ideia de ser ator e de estar no cinema para minha mãe ir me ver. E aí, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu lia muito, né, quando eu era criança, então eu queria ser escritor também. E aí, no ensino médio, eu comecei a escrever e dirigir minhas próprias peças, e eu era o ator principal de todas as minhas peças. E eu apresentava para a escola, eu chamava os meus amigos para ser coadjuvantes e para fazer iluminação e tudo mais. E aí eu comecei a incorporar a câmera nas minhas peças, para eu ter um registro meu do que eu fazia. E chegou uma hora que eu queria fazer minhas coisas sozinho, sem a ajuda de ninguém. E eu comecei a fazer meio que performance, assim, com uns 14, 15 anos, sei lá, 16, performance para mim mesmo, assim, e gravando a performance na minha casa. E aí isso evoluiu para fotografia e eu editava muito as minhas fotografias. Eu criava, igual assim de Sherman faz hoje em dia, eu fazia isso quando eu era mais novo, modificava o meu rosto completamente. E aí eu fui seguindo nisso até que eu fui fazer faculdade de cinema, fui para videoarte, e aí eu já considero desde o começo, quando eu fazia performance para câmera, eu acho que já é arte digital, assim, porque eu fazia só para câmera, sabe? Eu só queria o vídeo. E aí depois as fotografias e o cinema, videoarte e tal, então tudo foi muito digital já para mim desde o começo. E aí quando eu ainda estava na universidade, um pouquinho antes da pandemia, em 2019, assim, eu comecei a fazer modelagem 3D, e aí foi quando eu meio que me reconheci como artista digital, comecei a me categorizar como artista digital nesse momento. Mas tudo começou com a câmera mesmo. Tem uma relação, eu tenho uma relação muito grande com o cinema, com o teatro, assim, não sei, com performance, assim. Eu acho que até essa coisa de colocar meu nome nos filmes tem muito de ator, não só de diretor, enfim. Outra pergunta. Uhum. Sobre viewing rooms, assim, se você entende como que são criadas, ou se você já pensou em fazer, se, como um exemplo que a gente deu da Vitória Kribe, de uma exposição que ela participou, que era, assim, totalmente imersiva, e aí, se você entende como é que é, seria, tipo, criar uma imagem 360, só que com modelagem 3D, enfim. Desculpa, eu perdi só o termo que você falou no começo, como é que é? Ah, viewing rooms. Ah, sim, entendi. Sim, não, eu acho isso super interessante também. É, que assim, se eu for dar a minha opinião sincera, eu espero que eu não seja morto, mas eu acho, assim, que pode ser interessante em alguns casos, mas para mim e para as obras que eu crio, eu acho que não funciona tão bem, porque eu não gosto da ideia de uma. Olha, mas calma aí, eu vi um room, pra mim o que eu tô entendendo é como se fosse uma sala 3D, uma galeria 3D que você anda, é isso mesmo, tá? Então, porque eu Isso. acho que não seria muito interessante pra mim, porque eu já tô criando uma obra digital, e aí eu vou criar uma sala digital para ver essa obra digital. Eu acho que fica muito separado, assim, eu acho que não dá para se conectar tão bem com esse tipo de obra, a não ser que seja uma coisa com óculos de realidade virtual. Só que se a pessoa vai usar um óculos de realidade virtual, acho que ela poderia ser uma exposição num espaço físico também, né? Seria similar a um espaço físico, de uma certa forma. Bom, enfim, eu penso sobre isso, só que para mim teria essa condição, teria que ser realmente hiper imersivo nesse sentido, de que a pessoa tem que ter um óculos de realidade virtual e ela tem que estar lá dentro mesmo. Se for numa tela do computador, eu já acho que não faz muito sentido. Teve aquela exposição da Bia Leite, né? Ela expôs algumas pinturas assim. Eu não sei se vocês lembram.
mas era uma galeria digital, assim, em 3D, e as pinturas foram fotografadas e colocaram lá no espaço da galeria. Aí eu já não achei tão legal, assim, porque eu acho que, enfim, perdeu um pouco da coisa da pintura, né? Enfim, e eu prefiro, se for para pensar num viewing room, assim, eu preferiria uma coisa mais abstrata, que não fosse uma sala, sabe? Se fosse um ambiente bem mais bizarro, com obras que não tivessem recortados em quadrados, mas fossem objetos mesmo, tipo escultóricos e coisas animadas acontecendo. Isso seria super interessante e eu gostaria de fazer uma coisa assim ainda, né, eventualmente. Que também não é tão difícil de fazer, viu, para vocês que estão imaginando. Não é tão complexo assim quanto parece. É mais simples do que parece mesmo. Ok. Alguma pergunta mais? Algum comentário? Às vezes eu fico pensando que quando a gente vai um pouco para esse espaço do virtual, a gente tem tantas possibilidades e acho que a gente ainda, às vezes, acaba ficando um pouco preso assim com a imaginação para poder se libertar um pouco das coisas que a gente está acostumado assim no mundo físico, né? Isso foi uma parada que eu acabei sentindo um pouco com essa coisa da pandemia nas aulas online, que assim, eu senti que alguns professores não conseguiam se reinventar assim para esse novo formato, mas eu acho que também vai um pouquinho para essa coisa das exposições, assim, que acaba ficando um pouco, não sei, meio limitado, assim, sabe? Tipo, você querer reproduzir o mundo real num navegador, né? Sendo que a gente tem tantas possibilidades para explorar quando a gente vaza para esse mundo do virtual. Não, com certeza. E eu lembro que quando a gente ainda estava, assim, meio que no meio, a gente ainda tá, né? Mas lembra aquele meio da pandemia mesmo? É, eu lembro que eu fiquei meio chocado, porque eu era, eu estava fazendo arte digital, só que e tinham exposições digitais acontecendo, só que quando eu ia ver as exposições digitais, quem estava expondo eram pintores, sempre. Ou pessoas que estavam fazendo desenho, ou escultura, e eles só criaram salas digitais e estavam expondo fotografias de pinturas. E poucos artistas digitais estavam conseguindo espaço para expor, obras que são feitas digitalmente. Então, sim, totalmente, assim, que eles estavam tentando meio que replicar o que acontecia na vida real no mundo digital. é, mas eu acho que agora eu estou vendo umas possibilidades diferentes de exibição de obra. Estou vendo uns sites interessantes, assim, e eu acho que a arte digital ficou muito mais complexa agora, depois da pandemia, então as pessoas estão tendo que se adequar, assim, um pouco. E também tem toda a dificuldade, né, de você fazer arte digital e exibir arte digital, porque cada computador é diferente e cada pessoa usa um navegador diferente, então às vezes você cria uma coisa para um navegador e você cria uma coisa pensando no Google Chrome e a pessoa abre o Safari ou o Firefox e não funciona o que você criou. Isso aconteceu inclusive naquela instalação que eu fiz, o Sereno Tempestoso, que foi naquela exposição, tá me vendo, tá me ouvindo, da Academia de Curadoria, tinha um chat na sala, que era um chat anônimo. E no meu navegador funcionava, e no de algumas pessoas funcionava. No navegador de outras pessoas não aparecia o chat, sabe? Então, enfim, realmente é um pouco mais complexo, eu acho meio chato pensar nessas dificuldades técnicas, assim. Mas sim, elas existem. E acho que é por isso que eu também tô querendo expor coisa impressa, sabe? Eu queria muito revelar as minhas imagens, imprimir e expor elas fisicamente. Eu acho que seria muito interessante. Pegar o digital e fazer ele vazar para o mundo real, assim. Para mim seria muito interessante mesmo.
Mas aí, uma vez que você imprimisse essas suas obras, como que você encara essas obras físicas, né? Tipo assim, elas seriam a sua obra? Elas seriam, tipo, uma reprodução da sua obra? Como que você Hum, entende elas, assim, nesse espaço do mundo, né? Sim, boa pergunta. Eu acredito que elas seriam reproduções mesmo, na verdade, porque o original na minha cabeça é o digital. Então, eu poderia imprimir e depois modificar, imprimir de novo, ou imprimir 10 vezes a mesma imagem. E para mim eu teria o meu original, assim, a minha versão original, que na verdade não é nem a imagem, para mim o original é o objeto 3D que eu usei para fazer a imagem antes da renderização. Então, mesmo a imagem, assim, uma fotografia, para mim eu acho que é um registro de uma coisa que eu fiz, não é nem a coisa que eu fiz, é uma fotografia, tipo, enfim, né, o que é, né? Eu tô falando uma coisa sobre fotografia que é questionável, mas porque a fotografia é uma coisa também, mas para mim o centro, o cerne do que eu criei é o objeto, assim mesmo, que eu ainda tenho no meu computador e que eu posso abrir em vários aplicativos e transportar comigo e fazer imagens. Mas o principal é aquela semente, assim. E mesmo no caso de, por exemplo, na Staring Me, que eu coloco meu nome nas coisas, eu acho que o original ainda é o arquivo do Photoshop para mim, que eu consigo colocar outras fotografias e colocar o meu nome nas coisas. É tipo variações sobre um tema, sei lá, sabe? Eu não sei se faz sentido, mas eu encaro meio que assim. Vou fazer uma pergunta, então. O pessoal está aqui. Uhum. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho mais como que apareceu na sua obra essa interação com o público, de começar também a experimentar isso, de ter a participação direta, se isso também tem a ver com uma pesquisa, uma exploração desse universo digital também, né, que tem isso, né, que são as redes, e, enfim, como que isso aparece para você? Entendi. Olha, então, sim, isso vem de um interesse, na verdade, por como expor obras no mundo digital, porque é aquilo que eu disse, eu estava vendo exposições de pintura, sabe, num site, e eu achava sem graça. Você abre o site, você dá uma rolada para baixo, vê umas imagens e sai do site. Não tem muita coisa que te prende, assim, sabe? Enfim, e eu queria um outro tipo de obra, um outro tipo de exibição, e aí eu comecei a pensar nessas salas. Eu não consegui trazer aqui do Tá Me Vendo, Tá Me Ouvindo, porque eu acabei não fazendo um registro muito bom daquela obra, mas eu ainda tenho toda a raiz dela para recriar. Mas enfim, essa sala, a máquina de ruído, para mim isso surgiu, na verdade, como uma forma de prender um público numa página da internet a partir da interação, né, para que elas parassem e investigassem um pouco a página, assim, o que que é essa imagem, o que que é essa caixa de texto, o que que é esse chat, o que que esse botão faz, porque aí realmente tem eu acho que um interesse maior e prende um pouco mais as pessoas, e eu acho que eu gosto disso, não só nesse tipo de obra interativa, mas eu busco muito isso em todas as minhas obras. Eu acho que uma ambiguidade é muito essencial, você parar para querer entender como aquela pessoa fez aquilo, né? Eu sei que, enfim, eu ainda não atingi isso, eu acho, mas é o meu objetivo último, assim, fazer umas obras
que são muito sedutoras e muito encantadoras, porque você não entende exatamente como elas funcionam, como elas foram feitas, e elas são interessantes esteticamente, e você vai ver o material, e é uma coisa que você não imaginava. Então, enfim, eu tenho essa preocupação mesmo em querer fazer as pessoas se aproximarem, assim, pararem um pouco, que eu acho que é super necessário agora, assim, porque, enfim, eu não quero, eu acho que a arte digital tem muito disso também, na verdade, não só arte digital, eu vejo isso também muito na pintura. E eu falo muito de pintura, gente, só para explicar, eu não trouxe aqui nenhuma pintura minha, mas eu também faço pintura e desenho, né? Então eu vejo também isso muito na pintura, que tem muita coisa que é feita de forma efêmera, assim, efêmera, para ter um impacto rápido e passar para frente, assim, né? Para ser esquecido mesmo, eu acho. E eu me preocupo em fazer obras que não são tão imediatas assim. Eu queria tentar fazer uma coisa mais duradoura, o que é um pouco, anda na contramão um pouco da arte digital, da arte eletrônica, porque acaba ficando um pouco ali, sei lá, tem cara de inovação, e aí a inovação passa, mas eu gostaria de fazer uma coisa que fosse bem duradoura. E esse é o caminho, eu acho, fazer coisas tão interessantes, tão sedutoras, e misteriosas, que elas vão ficar ali por muito tempo, assim, na cabeça de alguém, ou, enfim, né? Então, sim, isso é uma preocupação grande minha, até, respondendo. Alguém tem um outro comentário, uma outra pergunta? A gente também pode, se vocês quiserem dar uma opinião, assim, discordar de mim, falar mal, falar bem, sabe? A gente conversa também. Ou eu posso continuar falando, a gente tem um tempinho. Ou falar o que vocês acharam do curso no geral. Também seria ótimo. Oi, desculpa, eu perdi o comecinho, falar um pouquinho. Se o pessoal quiser falar também do que eles acharam do curso no geral. Sim, sim. Vocês têm alguma opinião? Vocês são artistas? Vocês são. Eu sei que tem uma pessoa aqui que não é artista. Eu não sei se ela está aqui, mas ela é do FRJ e perguntou na aula passada, né, sobre como. Foi eu. Eu Ah, sou da sim. conservação e restauração. Ah, isso, isso. Eu tô achando muito massa, cara. Tanto conhecer suas obras que eu não conhecia antes. Então, muito massa também esse passeio, assim, pelas suas produções. Obrigado. É, e também tá no espaço, assim, com a galera falando de arte digital, porque isso é uma coisa que no meu curso é inexistente, assim. A gente não aborda essas questões, a gente não, sei lá, é praticamente fingir que não existe, assim. E então é massa demais, assim, tá ouvindo, assim, vendo a galera que tá fazendo sobre isso, né? Tô curtindo muito, tô bem feliz. Ah, legal. Então, falando sobre um pouco sobre conservação, que você me perguntou, né, na terça-feira, eu acho que isso é uma coisa que até a Tiara, a Renata podem ajudar um pouco, porque elas pensam mais sobre isso, elas estão lidando com vários artistas, né? Mas eu posso falar da minha perspectiva, como eu conservo, né, as minhas obras, enfim, no digital, que eu sempre tenho um HD em que eu guardo todas as minhas obras em formatos diferentes, então eu tenho alguns formatos que eu sei que podem entrar em algum tipo de obsolescência, porque eles são específicos para um programa, mas eu guardo esses formatos mesmo assim, porque eu uso esses programas por enquanto, e aí eu salvo também em formatos mais universais, que eu sei que funcionam com muitos programas e que eu posso usar em outros softwares, caso o software que eu uso caia em desuso, ou seja,
desfeito, cancelado, qualquer coisa assim. Então, eu tenho sempre esses arquivos brutos, em diversos formatos, e eu tenho eles no meu computador e num backup, e também tenho as imagens das obras em também diversos formatos e diversas qualidades, né, diversas resoluções, no meu computador e no backup também, no HD externo. E também no caso de instalações, ou se eu faço alguma obra e eu estou usando um objeto que eu peguei na internet, por exemplo, uma obra que eu não fiz do zero, eu guardo junto do projeto, assim, das imagens e tudo mais, os recursos que eu usei para fazer a obra. Todos os objetos, os sons, tudo. Eu guardo junto na pastinha dela. E assim eu sei que está lá tudo garantido, que se eu precisar montar ela de novo, eu consigo montar. Então, enfim, é assim que eu faço esse tipo de conservação. Aí eu não sei, no caso do museu, né? Então, esse é um tema. Ai, que legal que você lembrou a gente, que tinha sido você, tinha falado aula passada, que a gente até eu levei isso para o grupo, a gente conversou sobre isso, né? Enfim, que a gente tem de referência, né, nessa área, porque tem uma galera, até, inclusive no Brasil também, que já passou por esses problemas, né, com seus acervos, pensando principalmente esses pioneiros ali da arte e tecnologia, que envolvia isso que o Bruno colocou, um software que já não roda mais, e como lidar com isso. Eu posso falar assim por mim, que eu já participei de algumas palestras, né, como ouvinte, né, eu vi algumas aulas no Itaú Cultural, aqui de São Paulo, que eles compartilhavam um pouco isso, né, esse drama que foi no início, entender a conservação de alguns trabalhos, porque era isso, era um trabalho que se encontrava, né, materialmente em disquete, por exemplo. E daí, como você reutiliza, né, reproduz esse trabalho. E aí tem um lado que é um lado da conservação em geral, da arte contemporânea, acho que isso não é exclusivo do digital, porque existem outras materialidades também que vão passar por essa, essa questão também da efemeridade, né, do tempo, né, desgaste, mas tem esse lugar de você ter o artista vivo, ter a possibilidade de negociação, né, com o artista, de como, né, quando, vamos expor e encontramos esse problema, como resolver, resolvemos juntos. Mas essa não é, né, o lugar ideal para os museólogos e para os conservadores, né. Acho que quem está nesse lugar de produção e curadoria lida muito mais com esse lugar da negociação e de resolver, né? Como que a gente resolve a exibição desse trabalho. Agora, já o olhar de quem está cuidando, né, do museólogo e principalmente da conservação, é muito mais delicado. O negócio é, como dizem, né, o buraco é mais embaixo. E no digital a gente tem muito disso, assim, da obsolescência dos programas, né, e da máquina mesmo, né, muita coisa de hardware também, que já não é o mesmo, e que troca muito rápido, e que já não existe mais, e que passa por um lugar que, primeiro, né, você pode trabalhar com, enfim, com aceitação, né, dessa materialidade, então você aceita que ela pode não acontecer, e isso também é negociação com o artista, né? E aí você passa a ter um registro da obra, e aquilo é o objeto museal, né? Então, é o registro daquele processo, é o registro, enfim, em fotos de exibição, ou, enfim, qualquer tipo de registro, né? Pode ser uma descrição escrita, enfim. Ou você tem esse trabalho que não, vai ser uma negociação, se cair na obsolescência, a gente refaz. Eu vou dar um exemplo aqui até
do que a gente passou nessa última exposição, né, na SEG em anexo, que foi revisitar uma das obras, né, da Gisele Begelman, que já tinha aí alguns anos e que não rodava como antes, né? Então, quando o pessoal da expografia, né, foi trabalhar com essa obra dela, a gente não estava conseguindo resolver, né? O programa já não rodava e ela tinha, né, a obra ali, ela disponibilizou a obra e ela não funcionava mais como antes. E aí ela mesma, né, depois falou, não, vamos, eu vou pegar a obra, vou reeditá-la e aí a gente vai entrar com essa programação nova. Então, parte muito desse lugar da negociação com o artista e de entender qual vai ser a solução, né, para você arquivar, né, se você vai arquivar mesmo através né, você vai ter lá o HD com todos os arquivos ali, ou se você vai ter esse material todo documental que acompanha a obra e se cair na obsolescência, então a negociação com o artista é essa. Então, que você passa a ter esse acervo documental, os registros da obra e não mais essa revisão. Mas isso é caso a caso, não tem uma solução para todos, né? Também é caso a caso da obra. Tem obra que, como a gente viu também nessa diversidade toda, né? Tem obra que acontece na rede social, por exemplo, né? São interações em redes sociais, são ocupações de redes sociais, tem esse lugar do hackerismo, assim, também, né? Mas essa obra, como que você documenta, como que você arquiva ela, como que você registra, né? Tem esse caso, né, recente da ocupação que a gente trouxe, né, a ocupação do Von Ra no Instagram do MAC USP, e que depois se torna uma obra que vai ser, né, vai ser incorporada ao acervo do museu. Mas, o que foi incorporado ao acervo do museu de fato, né, porque a obra foi aquele instante da ocupação, a obra acontece ali, né? Essa é uma discussão que a gente traz, né, desde os anos 60, desde os conceituais, né? E o que ficou pro acervo, né? Ficou a obra, de fato? Ficou um registro dessa obra, né? Porque ela aconteceu naquele momento que estava todo mundo se perguntando e perguntando para os pares, o que está acontecendo, né? Quem está ocupando lá? O que é isso? A partir do momento que você tira isso, né? Não sei se necessariamente as imagens que ali foram usadas é o componente obra, né? Aquelas imagens fizeram parte de uma ação, né? Uma ação que a gente poderia até assemelhar a uma performance, né? Então, tem isso também no debate. Tem muita coisa para debater. Essa questão da conservação, Lila, é pesada, ela é bem complicada. É pesada, pesada. Não, e aí também é muito complicado também porque geralmente a galera do curso de conservação é muito ligado na materialidade, assim, sabe, das obras. Então, mesmo quando a gente vai, isso que você falou, né, quando a gente vai debater a conservação de arte contemporânea, mesmo que não seja no digital, então já é um assunto muito delicado, porque a galera fica meio tipo assim, não existe, não tem o que fazer, porque não todo mundo, óbvio, mas tipo assim, muita gente prefere não tratar, não lidar com isso justamente porque acaba sendo muito desafiador, né? Como a gente está muito acostumado a lidar com materialidades. E, e é isso, é muito doido mesmo, assim. Acaba sendo uma sorte, né? Quando a gente tem o artista presente, vivo e que também está disponível para se envolver com essas possíveis reformulações das obras, né? E a gente também fica pensando numa questão de autenticidade da obra, né? Tipo, a gente tinha uma obra antes, e se o artista
mexe na obra, então isso seria uma obra nova ou seria mesmo uma obra reformulada? Como é que a gente lida com as questões de autenticidade nesse caso? Eu não sei, é uma coisa que eu estou começando a estudar melhor agora, então também pode ser que eu tenha mais interrogações na minha cabeça do que o campo de fato tenha, né? Mas enfim, é isso. É isso, massa também ouvir como vocês também esbarraram nessas questões, né? Assim, Super. E para a gente ainda é uma questão, né? Porque a gente está constituindo, né, uma coleção agora. Então, a gente precisa o tempo todo estar em diálogo com as equipes, né? Porque seria também uma resposta assim muito simplória dizer que não, mas para crítica ou para historiografia mais recente, assim, né, que está trabalhando já com a produção contemporânea, esse assunto já está superado, a gente não é isso, né? A gente não quer saber, mas a gente sabe que a instituição não funciona assim, né? Então, de fato, precisa se ter esse olhar também para a conservação e não dá simplesmente para falar, não, mas está superado porque os artistas já foram lá e já, né, quebraram essa barreira e a minha obra, ela é efêmera e ponto, e ela acaba, e é uma ação, e a obra tá no conceito, está no projeto, está no processo, né, não está ali na materialidade num produto, mas, assim, não dá para ser ingênuo e falar que é isso, que a gente pode tomar isso como certo, que a discussão está superada, porque a gente trabalha com isso também, a gente trabalha com o espectro que é da instituição que pensa a memória, né, que pensa o que vamos deixar, né, para o futuro, como vamos deixar, então é uma discussão super válida e acho que as áreas têm que trocar, têm que se encontrar em algum lugar para poder construir junto, né. E é legal pensar também para quem tá chegando, e até para quem vai ouvir depois, né, que a aula está gravada, e está pensando em começar a fazer suas obras e tudo mais, que, assim, não é algo que deva prender, né, o fazer criativo, né, de, mas se eu fizer isso, e como vai ser depois, estou fazendo nesse programa, né, não é algo que prenda, mas pode ser algo ali de interesse até de pesquisa, né, eu quero pensar sobre isso, eu quero pensar sobre a memória dos trabalhos no digital, eu quero pensar sobre a obsolescência, né? Até quando dura, né, essa obra que eu estou fazendo agora, né? Às vezes isso se torna também o seu objeto, o seu tema, né? É algo que é super válido também, é interessante também. Queria falar uma coisinha sobre, já que a gente estava falando sobre institucionalizar esses trabalhos digitais. Ai, meu Deus, minha internet está tão ruim. Estou Tá rolando, dá para te ouvir. Tá. Mas é que a Gisele Bergamo falou também em uma conversa com o grupo como fazer arte digital e net art ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 era meio que contra, assim, essa institucionalização. Então, eles nunca tiveram muito espaço. E aí, a arte digital era onde eles podiam criar à vontade, sem seguir muitas regras da instituição, assim. Acho isso um ponto muito legal. E, enfim, corta para 2022, a gente está criando uma coleção de arte digital para um museu. Mas é bem que a Tiara falou, assim, é pensar o que está sendo feito, assim, guardar para as pessoas verem futuramente como que a gente lidou com essa pandemia, como que a gente estava lidando com a arte digital, assim, etc. Ainda mais nessa... Pensar no nosso comportamento digital depois de uma pandemia e tal. Enfim, mas acho que é um ponto legal para a gente pensar também. E é isso. Espero que tenha dado para entender. Estou triste com minha conexão ruim.
Deu para ouvir bem, deu para entender, Uma sim. lista digital. Bom, tudo bem. Alguém tem mais algum comentário, alguma questão última? Você quer dar um recadinho sobre os certificados, então, tia? Sim, sim. A gente vai depois disponibilizar para vocês, né, para quem acompanhou o curso aqui, aquele, né, esquema, né, 75%, né, de participação. A gente vai encaminhar para vocês por e-mail, né, que a gente tenha essas informações das inscrições de vocês, também da aula, mas se alguém tiver alguma questão, que, enfim, né, porventura, né, eu estava, não recebi, manda e-mail para a gente, que a gente resolve isso também, tá? Pode entrar em contato. E se surgirem também outras dúvidas em relação ao curso como um todo, né, se de repente, né, enfim, quiser acessar algum material, né, que não chegou, não recebeu, entre em contato com a gente. De qualquer forma, né, eu lembro para vocês que a gente vai disponibilizar um material, que é esse compilado ali das 4 aulas, então, né, ali da história das artes digitais que a gente deu no início, e depois a parte que o Bruno deu, né, que é mais essa gama de possibilidades para vocês poderem criar, né, então ele fala um pouco dos softwares, fala um pouco das linguagens, a gente vai juntar tudo isso, fazer um material só, e também vai disponibilizar para vocês por e-mail, e essa gravação aqui, eu ainda não tenho a data, tá, gente? Por isso que eu não vou, né, prometer para vocês agora em quanto tempo que já vai estar. Mas essa gravação a gente vai disponibilizar, sim, tanto para o pessoal, né, do Complexo Cultural de Samambaia, que é o nosso parceiro aqui, né, que pode usar esse material, né, inclusive lá presencialmente, mas também para vocês que acompanharam o curso, ter o registro, quiserem consultar alguma coisa, que ficou alguma dúvida, então a gente vai ter esse material disponível. Eu vou aproveitar, né, que a gente já está encerrando, queria agradecer a participação, a presença, né, de vocês, de todos, quem estavam nos outros dias também, e dizer que a Academia de Curadoria tem muitas ações ainda acontecendo, né, então a gente vai seguir também com esse projeto, que é um projeto, como eu disse antes, né, o projeto já tem o apoio da FAP, e que tem um desdobramento aí, além dessa constituição, né, da coleção de artes digitais, né, que é o projeto Arte Mídia Museu, tem esse desdobramento educativo, né, um desdobramento para ações de educação no digital, pensando as artes, né, no digital. Então, a gente vai ter aí uma série de ações, a primeira foi essa com o Bruno. Eu queria agradecer, Bruno, pela sua disposição em participar com a gente, em compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Foi muito bacana, sim, eu que acompanhei também como ouvinte, foi muito legal, foi muito interessante. E agradecer também ao pessoal do Complexo Cultural de Samambaia, né, que topou fazer essa atividade com a gente, especialmente ali na figura da gerência, né, que foi a Suelen que conversou com a gente, que topou também a fazer esse trabalho. Foi muito bacana, gente, muito obrigada. E acompanhem, vejam a exposição, quem ainda não viu, está lá em cartaz, no site da Academia de Curadoria, tem as obras, e acompanhem as nossas redes, tanto o Instagram, né, quanto o site, a gente está sempre atualizando. É isso. Sim. Fique à vontade para sempre mandar mensagem para a gente. É isso. Muito obrigada, Bruno, por estar aqui. Obrigado. E boa noite para todo mundo, e bom dia, Lila. Bom dia. Obrigada. Valeu, pessoal da Academia de Curadoria, foi muito massa.
Boa noite Obrigada. pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Encerrado. Então, eu esqueci.